O Coritiba ontem realizou um jogo-treino contra a equipe do Rio Branco, goleou a equipe de Paranaguá, mas na verdade o placar é o que menos importa. O que vale mesmo e que importa mesmo foram as mudanças que o Guto fez no time, né, Nicolas França? Bom dia. Muito bom dia, Osmar Antônio. O Coritiba fez ontem no CT da Graciosa contra o Rio Branco de Paranaguá o primeiro dos dois jogos treino programados para esta semana como parte da preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Será no outro final de semana, diante da Ponte Preta, em Campinas. E tendo pela frente um adversário de nível técnico bem inferior, foi tranquila a atividade para o Coritiba, que construiu um placar de 4-0 em dois tempos de 40 minutos. Na primeira parte da atividade, aquela formação considerada mais perto da titular pelo técnico Guto Ferreira, 2 gols marcados, um deles contra após jogada do David, escolhido neste primeiro momento para ser o substituto do Robson, que está em recuperação de uma artroscopia no joelho, e outro gol do Matheus Friso. Depois, na segunda etapa, muitas modificações, o meio-campista Jean Gabriel, garoto que está surgindo agora, vindo das categorias de base, fez o terceiro gol e o atacante Brandão fechou a conta 4-0 em uma atividade tida como proveitosa pela comissão técnica após 2 semanas e meia apenas de treinamentos. No sábado, Coxa terá um teste muito mais forte pela frente, que é o Operário de Ponta Grossa, de novo no CT da Graciosa, aí um adversário que também vai disputar a Série B do Brasileirão. A principal expectativa era por saber quem seria o escolhido para substituir o Robson, artilheiro da equipe na temporada, com 11 gols marcados, terminou também como artilheiro do Campeonato Paranaense, apesar da eliminação do Coxa nas semifinais. E a escolha foi pelo David, o cara que tem as características mais próximas às do Robson, de força, de velocidade pelo lado do campo, atacando sempre o espaço, entrando na área para fazer as finalizações, e foi ele que construiu a jogada do primeiro gol. Outra opção seria o garoto Lucas Ronier, mas aí com características diferentes, né? Mais habilidade, o passe, a construção de jogadas, e até para não mexer muito na estrutura da equipe, por enquanto, o Guto Ferreira tem apostado no David. Ele, aliás, que é o grande investimento do Coxa para esta temporada, custou cerca de 4 milhões de reais, um pagamento do Coritiba feito ao Fortaleza por 50% dos direitos do atleta, que no ano passado jogou a Série B do Brasileirão emprestado ao Juventude, participou da campanha do acesso do Clube Gaúcho, como companheiro inclusive do Vini Paulista, e agora os dois tentarão o mesmo feito vestindo a camisa do Coritiba. Mas diferentemente do Vini, que foi titular na maior parte da temporada até agora, o David ainda não engrenou com a camisa do Coritiba. Ele chegou já com as competições em andamento, estreou contra o Águia de Marabá naquela eliminação do Alviverde na primeira fase da Copa do Brasil, fez 6 jogos ao todo e ainda não marcou nenhum gol, não conseguiu ter boas atuações. Mas a expectativa é que mais bem ambientado, né? E agora, junto com toda a equipe, tendo um mês de treinamentos para a estreia na Série B, ele consiga desempenhar um papel bem melhor e deve sim ter a chance de ser o substituto do Robson, atuar como titular nas primeiras rodadas, enquanto o colega está se recuperando de uma artroscopia no joelho. O Robson deve perder as 2 ou 3 primeiras rodadas da competição nacional. Uma outra novidade na equipe, no meio de campo, foi o volante Bernardo. Voltou de um empréstimo para o Guarani de Campinas, até ficou no banco de reservas nos jogos contra o Maringá pelas semifinais do Campeonato Paranaense, mas como não foi colocado em campo em nenhuma partida no ano pelo Guto Ferreira, assim como outros volantes, né, tiveram essa oportunidade, todos em algum momento foram utilizados pelo treinador, seja pelo rodízio nas escalações ou então pelas lesões que também aconteceram. Ontem a ideia foi dar um tempo assim no nível competitivo para o Bernardo também se apresentar, ver em que momento se encontra, o quanto pode ser útil depois, mas a tendência é que o Arilson volte a ser o titular, inclusive já para o jogo treino contra o Operário. A formação que foi colocada em campo pelo técnico Guto Ferreira teve o goleiro Pedro Morisco, a linha defensiva com Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson, meio de campo com os 2 volantes, o Vini Paulista e o Bernardo, e aí um quarteto ofensivo, David pela direita, Matheus Friso pela esquerda, Figueiredo ali no corredor central, se movimentando, se aproximando do centroavante, o Leandro Damião. Até agora, apenas um reforço contratado após a eliminação do Campeonato Paranaense. O volante Morelli, que fez um ótimo estadual com a camisa do vice-campeão Maringá, já foi observado também. Entrou no segundo tempo da atividade ontem e passa a brigar por vaga no meio de campo alviverde. Mas como só ele chegou de reforço, né, por enquanto o grupo é praticamente o mesmo que já estava à disposição. Então a mesma base titular
vai ser usada na estreia na Série B, mesmo que até agora o Coxa tenha colecionado insucessos na temporada, eliminações tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Paranaense. Osmar. Valeu, obrigado, Nicolas França, com as informações do Coritiba. Lembrando, o Coritiba estreia no Campeonato Brasileiro da Série B contra a equipe da Ponte Preta, lá no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Tempo Extra. Oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.